Em Atos capítulo 13, aliás, capítulo 4, versículo 13, conta a história de Pedro e João perante o Sinédrio, onde eles ali também foram presos. No versículo 13 diz que quando Pedro falou que nem outro a salvação, só em Jesus, e ali falava da rejeição, que o povo rejeitou as autoridades. Então aqueles homens, as autoridades, vendo que eles, a ousadia deles, de Pedro e João, informado que eram homens sem letras, indoutos, se maravilharam e tinham conhecimento. Eram homens que tinham conhecimento da palavra. E eles ficaram ali maravilhados. E o texto diz, sagrado, que mandaram sair para o conselho, mandando-os sair fora do conselho. E conferenciavam entre si, dizendo: o que havemos de fazer? Por conta da ousadia de Pedro, pregando a palavra. Então, ali o texto diz que, chamando-os, disseram que absolutamente não falasse mais nada, para os discípulos se calarem. Mas esses homens, eles eram ousados. Chegaram a dizer para ele: olhe, não mais pregue, divulgue entre o povo a mensagem de Deus, ameaçando eles para que não falasse mais a homem algum do evangelho do Senhor. Acho interessante esse texto, porque agora encontramos outro Pedro em Atos dos Apóstolos. Temos diante de nós um dos maiores desafios de hoje para a vida cristã, a vida da igreja, justamente a oração. Queridos irmãos, você que está ouvindo essa reflexão nesse momento, os grandes avivamentos da história, os grandes avivamentos sempre acontecem através da oração, quando a igreja, ela é uma igreja que ora. As igrejas que estão crescendo são aquelas que têm dobrado os seus joelhos, orando ao Senhor, buscando ao Senhor continuamente. A igreja que cresce são aquelas que não apenas desenvolvem um programa de oração, mas os seus membros são comprometidos com a vida de oração, no santuário, no templo ou não. Tem uma vida de oração. Você sabe o que é oração? É tão falado, tão debatido, são tantos livros que falam desse tema. O que é oração? Oração, poderíamos dizer aqui, que é o meio com o qual nos comunicamos com Deus. A oração é o meio pelo qual nos encontramos com Deus. Você já se encontrou com Deus nesta manhã? Já orou? Em Atos 4,13, diz que aqueles autoridades ficaram admirados com a intrepidez e ousadia de Pedro e João. Os líderes judeus reconheceram que eles tinham estado com Deus, com Jesus Cristo. Quando a pessoa está com Jesus Cristo, tem comunhão com Ele, tem palavras, Deus Ele usa. E é por meio da oração que entramos na sala do trono e conversamos com o único Deus vivo e poderoso. O poder da oração, irmãos, como é importante. A obra de Deus precisa ser feita com o poder de Deus. Quando deixamos de orar, substituímos o poder de Deus pelos nossos próprios recursos, pelas ideias maravilhosas, mirabolantes, ideias tantas, mas não tem uma vida de oração. Vale a pena lembrar que a igreja primitiva não possuía, eu creio, a metade dos recursos que hoje dispomos para a proclamação do evangelho. Entretanto, era uma igreja que perseverava na oração e crescia. Atos capítulo 2, versículo 42 e diante. E é por isso que a cada dia, aquela igreja em comunhão unida, a cada dia o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos. Atos 2, 47. Eu diria para você que a glória e o poder de Deus, ela se revela na nossa comunhão com Ele e a comunhão com os irmãos. Lá em 1 Samuel capítulo 7, versículo 14, encontramos Samuel, o profeta, sendo usado por Deus para dar vitória ao povo de Israel sobre os filisteus. Ele não foi um herói de guerra, mas era um homem de oração. Samuel não teve treinamentos bélicos de batalhas, mas ele vivia orando no templo. Desde a sua infância, era um homem de revelação, um homem de oração, e Deus se manifestava através dele. E por meio da oração, ele conduziu o povo de Israel ao triunfo. Ah, como é bom orar. Mas a oração não tem obstáculo, pastor? Ah, irmãos, eu queria dizer que sim. Às vezes a gente pensa até em orar. Por exemplo, você pode marcar hoje para orar de 11 horas a 11h30.
vai ter tanto obstáculo, viu? Porque tem os obstáculos. Ou você pode se programar para ir à igreja à tarde orar, se for o caso da sua igreja, vai encontrar obstáculo. Vejamos alguns motivos pelos quais Deus às vezes não atende a oração. Obstáculo. Lá em Lucas 18, de versículo 11 a 14, diz que ele não ouve a oração do justo pelos seus próprios olhos, porque às vezes a pessoa se sente justo pelos seus próprios olhos, seus méritos. Lá em Romanos 5:1 diz que nós somos justificados pela fé, nós temos paz com Deus. Então, ele não ouve a oração do justo com seus próprios justiça. Esse homem se considerava justo e desprezava o outro. Ele dizia que orava, que jejuava, e era tanta coisa, e desprezou seu irmão. Então Deus tem um obstáculo quando você ora, você clama, você chora, mas você despreza seu irmão. E se você despreza seu irmão, você não perdoa, não libera perdão, a sua oração não tem retorno. Deus não ouve. Tiago 4,3 diz que ele não ouve quando pedimos, porque pedimos mal. Salmo 66,18 e lá em João também 9,31 diz que ele não ouve quando há iniquidade, vaidade no coração. A mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem agravado os seus ouvidos para que não possa ouvir. Mas se tem vaidade, se tem uma vida de pecado, como é que uma pessoa está em pecado e acha que Deus está se agradando e vai dar a vitória? Você tem que se arrepender. Se confessarmos nos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Há muitas pessoas que usam o WhatsApp e mandam uma mensagem e diz: envie para 5 pessoas, para 10, daqui a pouco você recebe uma vitória. É tudo mentira aquilo, tudo mentira. Você apague, nem... Porque uma pessoa está cheia de pecado, está no adultério, está em intriga com seu pai, com a sua mãe, uma vida muito de pecado, aí envia para 5 pessoas, só porque enviou. Você tem que se arrepender, você tem que perdoar, você tem que mudar de atitude. Você pode enviar 100 mensagens de amor, mas você não vive, então você não vai ter a bênção de Deus. Deus não ouve a nossa oração. Ele não ouve quando há desrespeito no relacionamento conjugal. Você trata mal sua esposa, pois sua oração não vai ser ouvida. 1 Pedro 3,7. Você tem que ter respeito pela sua esposa para que suas orações sejam... Você pode ser o maior presbítero, o maior pastor, o maior diácono, ou o que quer que você seja, sua patente, e estuda teologia. Não adianta de nada, porque você é rebelde com seu pai, rebelde com a sua mãe, você não respeita a sua esposa, você não respeita a sua liderança. Como é que Deus vai ouvir sua oração? Você quer ter mais conhecimento que Satanás, porque Satanás tem tanta fé que estremece, mas não tem acesso a Deus, porque é uma vida de iniquidade. Ele não ouve quando há respeito, de respeito para com seu cônjuge. Respeite seu marido, respeite sua esposa, e você vai ver Deus agindo na sua vida. Eu creio que Deus também não ouve a oração quando tentamos ensiná-lo a agir. Tem gente que quer ensinar a Deus quando tentamos dizer o que é para fazer. Você esquece de dizer a Deus: Senhor, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Há pessoas que querem ensinar a Deus a trabalhar. Você precisa se arrepender, descer dessa sua insanidade mental. Porque Deus não vai trabalhar conforme os teus pensamentos. Ele é Deus, Ele vai trabalhar para a glória do nome dEle. Então aqui nós temos muitos meios de aprender sobre a importância da oração. Confessar, normalmente é uma forma de oração menos usada. A gente aponta muitas falhas dos outros, mas a gente não quer confessar nossos próprios pecados. A confissão acontece a partir de uma confrontação da nossa realidade de vida com a santidade de Deus. Isaías confessou seu pecado quando ele estava na presença do Senhor. Ele teve uma confrontação com a glória de Deus na sua chamada. Ai de mim, estou perdido. Eu sou homem de lábios impuros. Habito no meio de um povo de impuros lábios. Então nós precisamos reconhecer como somos pequenos, como somos pecadores. Essa confrontação com a glória produz um quebrantamento, que por sua vez produz confissão e arrependimento, que significa mudança de atitude em relação ao pecado. Abandone o pecado, abandone essa falta de perdão, essa sua forma de ser. Ame, perdoe, esteja em comunhão, na unidade, que você vai ver Deus agir na sua vida. A confissão, querido ouvinte, arranca dos nossos ombros o fardo da culpa e nos deixa livre para servir ao Senhor novamente. Foi essa experiência de Davi, lá no Salmo 32, Salmo 51. Então, pastor,
tem que confessar os pecados? Tem, está na Bíblia. E ter uma vida leve, uma vida com Deus, e pedir a Ele para dar a alegria da salvação. Como orar, pastor? Ore com fé. Nós precisamos orar com fé, porque a Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Porque é necessário aquele que dele se aproxima de Deus, creia que Ele existe e é galardoador daqueles que o buscam. Ore com fé. Ore também com sinceridade. Hebreus capítulo 10, versículo 22, nos exorta a nos aproximarmos de Deus com o verdadeiro coração. Vivemos num mundo em que nos ensina a usar máscara para impressionar os outros. Em alguns momentos, tentamos fazer o mesmo com Deus, como se fosse possível. Há pessoas que vivem maltratando o próximo, vivem fazendo tudo errado, aí quando chega junto de Deus, se ajoelha, chora e não tem paz com o seu irmão. Pega a tua oferta, não entrega a Deus, vai reconciliar-te com o teu irmão, depois tu entrega essa oferta. Isaías nos ensina como orar. Ele não tentou impressionar Deus, ou como qualquer outra pessoa faz, uma aparente piedade. Ele foi honesto e sincero, e disse para si mesmo: eu estou perdido, eu sou um homem de lábios impuros. Essa também foi uma atitude daquele publicano, lá em Lucas 18. Quem contou essa parábola foi Jesus. O publicano, estando em pé longe, não ousava ainda levantar seus olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu sou um pecador. Irmã, você é uma pecadora, precisa pedir perdão a Deus. Eu sou pecador, todos nós somos pecadores. Então ficamos apontando os erros dos outros, julgando as pessoas, enquanto você vive como um louco, porque o pecado é loucura. Você vive com raiva, vive com sentimento, vive com inveja. Isso não é de Deus. Isso atrapalha a sua vida de oração. A mensagem ela é muito simples, direta, porque ela ensina a gente submeter à vontade de Deus. Orar é sempre um desafio, mas como afirma João, e de acordo com a vontade de Deus, é um desafio maior ainda. Se pedirmos alguma coisa segundo a vontade dele, ele nos ouve. E por que Deus não ouve, pastor, a minha oração? É porque essa vontade não é de Deus. Certa vez, parece até uma brincadeira, isso eu não brinco com mensagem. Eu vi uma irmã dizer: estou orando para que a pessoa que eu amo deixe a sua esposa para vivermos juntos. Que oração é essa? A pessoa dentro da igreja orando para o marido acabar um determinado amante que ela tinha, acabar o casamento dele e ela viver com ele. Isso é uma oração, irmão. Isso ofende a Deus, chega a ofender essas pessoas orando. E mais, viu? Eu vi isso aí porque foi lá no trabalho, tínhamos um culto lá, momentos com Deus, e essa pessoa até em línguas falava. Eu digo, o sangue de Cristo tem poder. Quantas vezes questionamos o silêncio de Deus? Quantas vezes achamos que Deus não se importa conosco, porque Ele não atende nossas orações, porque ora mal, não é a vontade de Deus. Quantas vezes não compreendemos a vontade de Deus? Graças, irmão, graças sejam dadas a esse Deus bendito, que não nos atende em tudo que pedimos. Graças a Deus. Que bênção preciosa, porque Deus sabe que aquilo vai te prejudicar, aquilo vai acabar com a tua fé, e Deus não dá. É muito bom sabermos que acima de nós está Deus, e Ele é muito maior do que nós, que tem uma visão muito mais ampla do que a nossa, e sabe perfeitamente o que é melhor para mim e o que é melhor para você. E Ele só nos atende aquilo que realmente for melhor para mim e para a sua vida, para a sua família, porque a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. John Stott, ele disse certa vez que sobre a maior segurança do crente é a oração. Ele dizia assim: a oração não é um recurso conveniente. Ele fala: a oração não é um recurso conveniente para impormos a nossa vontade a Deus, ou para dobrar a sua vontade à nossa, mas sim a oração é um meio prescrito de ficar submisso, não é, à vontade de Deus e esperar somente nele. É pela oração que buscamos a vontade de Deus, que seja a vontade da nossa vida, e nos alinhamos a ela. Toda oração verdadeira, querido ouvinte, toda oração verdadeira é uma variação desse tema, o que Jesus Cristo ensinou ali no Calvário: seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Não a minha vontade. Pai, se for possível, passa de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade,